Nosso muitíssimo boa noite a todas e a todos que estão conosco aqui mais uma vez, nessa segunda-feira, dia 11 de abril de 2016, com o nosso Comunidade na TV. Hoje conversaremos um pouco sobre o golpe civil-militar de 1964. Lembrando que você pode participar através de diversas vias. Uma delas é a participação com perguntas ao vivo pelo 31 3822 8327. Pode mandar seu e-mail também para o tvcaravelas@hotmail.com. Você pode ainda mandar o seu WhatsApp pelo 31 98812 2519. 98812 2519. Obrigado a você que está conosco aí pela www.tvcaravelas.com.br ou pela TV a cabo NET Canal 11. Nossos abraços especiais de hoje vão para o Montanha, no bairro Iguaçu, também para o Carrato, para o Vianney, lá no Bom Retiro. Um abraço muito especial para a Bruna, para a Vanessa e para minha esposa Ivanilza, que sempre estão conosco, além de todas e todos que vão mandando aí seu comunicado para a gente mandar aquele abraço. Já apareceu ali que BH já está conosco, Ipatinga, obviamente, já está conosco, né? Então essas cidades aí já estão conosco. Hoje nossa entrevistada, mais uma vez, é Maura Gerbi, ativista social, militante social. Maura, queira apresentar-se aí para o nosso público. Antes, tem pessoas de Nova Delhi também, Nova Delhi na Índia, é isso? Nos assistindo, ok? Isso. Então esteja à vontade para cumprimentar nosso público, dizer quem você é e já começarmos a falar aí do nosso assunto de hoje. O Coronel Fabriciano também está conosco, ok? Esteja à vontade. Uma boa noite a todos os telespectadores da TV Caravelas, uma boa noite a Aurélio. Mais uma vez eu me sinto honrada de ser convidada para participar do programa com o objetivo hoje de discutir o golpe civil-militar de 64 e traçarmos um paralelo em relação à situação atual do Brasil. É uma honra, fico muito feliz e espero poder contribuir para esclarecer um pouco mais sobre a nossa história a todos vocês. Perfeitamente, Maura. Desde já, nosso muito obrigado mais uma vez. Mandando nosso abraço também, nossos colegas, nossas amigas aí de Timóteo. Timóteo também está conosco nessa noite. Nossa, muitíssimo boa noite. Maura, uns falam, quando eu era menino eu ouvia falar muito de revolução. A revolução de 31 de março. Outros falam de golpe, diversas coisas. Afinal, foi revolução, foi golpe, foi 31 de março, foi um tremendo 1º de abril? Como é que foi isso em 1964? Bom, foi um golpe porque você tem uma ruptura de toda a estrutura democrática existente naquele período no país. Evidentemente que o regime democrático daquele momento ele tem características diferentes daquele que se abriu no país a partir da Constituição de 88. Contudo, estávamos em pleno regime democrático e o que houve foi uma ruptura com a Constituição vigente no período, muito menos avançada que a de 88, certamente, mas houve uma ruptura institucional provocada exatamente por civis e militares. Então, o que nós tivemos foi uma ruptura, foi um golpe, sim, à democracia desse país. A questão do dia 31, do dia 1º, assim como a questão se foram 21 anos de ditadura, 24 ou 25, ainda que isso tenha um certo sentido de ser discutido, porque cada uma daqueles que defendem 31, 1º de abril ou 21 anos de ditadura, 24 ou 25, eles discutem a partir de estudos, de pesquisas, são todos pesquisadores muito sérios. Mas eu penso que para nós, nesse momento, isso não é uma questão tão relevante. Eu, particularmente, parto do princípio que o golpe ele se dá no dia 1º de abril, quando o Congresso Nacional declara a vacância da presidência, sendo que João Goulart se encontrava dentro do país. Nunca aquilo poderia ter acontecido. Ou seja, o golpe, por isso que o golpe é civil-militar também, porque ele tem o aparato repressivo por parte das Forças Armadas em conluio com as forças civis pertencentes à elite política e à elite econômica do período. E com o apoio de outras instituições que depois até podemos conversar um pouco mais sobre isso. Perfeito. Mas o fato é que no dia 1º de abril, João Goulart tinha saído na madrugada do Rio de Janeiro em direção ao Rio Grande do Sul
Então ele estava dentro do país, então em hipótese alguma poderia ser considerada vacância da presidência. Portanto, não poderia ter acontecido o que Maziri provocou e que foi, na verdade, um golpe. Perfeito, é o máximo Maura, que eu posso dizer. Você e alguns familiares seus vivenciaram, sentiram na pele, pelo que eu já ouvi contar, aquele momento da história do Brasil. De que maneira vocês foram atingidos? Vocês chegaram a ser presos? Como é que foi isso? Sim. Logo na primeira semana do golpe, eu tenho 2 familiares que são presos, todos eles pertencentes ao movimento sindical, o que já demonstra que o primeiro momento do golpe, ele veio com uma repressão fundamentalmente sobre os segmentos populares e trabalhadores, tanto rurais quanto urbanos. No caso, é um tio meu que foi preso, ficou na cadeia de Santos durante uns 2, 3 meses preso, e um primo meu que era marinheiro, que ficou preso por volta de 3 a 4, 5 meses. Eu não sou capaz de precisar o tempo, mas não foi menos do que 3 meses, que ficou preso dentro do navio chamado Raul Soares, que não foi o único navio presídio naquele momento. Tivemos outros no Rio de Janeiro. Em Santos foi o Raul Soares, muitos marinheiros foram presos e depois eles foram excluídos da Marinha. Você, de alguma maneira, sofreu na pele essas questões também do golpe? Sim, também. A partir de 64, eu tive vários familiares que já passaram para a clandestinidade, né? A clandestinidade é um momento muito difícil da resistência, porque é quando o indivíduo perde completamente a sua vida civil, né? E ele faz isso porque ele está resistindo e ele está o tempo todo sendo ameaçado de ser preso, torturado e assassinado, inclusive. Então, em 69, logo depois do ato institucional número 5, eu sou presa, eu tinha 15 anos no período, juntamente com meu irmão, eles foram para me prender, acabaram prendendo o meu irmão, um amigo do meu irmão, que tinha ido à minha casa simplesmente para pegar um long play, um vinil, né, um disco de vinil, e um outro amigo meu, que esse inclusive foi barbaramente torturado, porque o pai dele já havia sido preso a questão de 3, 4 dias antes. Depois nós tivemos a prisão de um tio meu, que foi uma prisão muito complicada, tortura, etc. Esse meu tio acaba sendo banido do Brasil quando houve a captura do embaixador americano Burke Elbert, exatamente em setembro de 69. Em seguida, tive a prisão de um outro primo meu, de mais 2 primos, da minha tia, que era casada com esse que foi banido, e quando chegamos a 78, eu sou presa novamente. Perfeito. Você citou aí o embaixador dos Estados Unidos. Sim. Fala-se muito em conspiração internacional. De que maneira o governo dos Estados Unidos participou desse golpe civil-militar de 64? Que interesses o governo estadunidense defendia? Bom, nós estamos em plena Guerra Fria nesse período. E para que os Estados Unidos pudesse fazer prevalecer a sua política quanto potência mundial naquele momento, uma potência econômica e política fundamental para o mundo ocidental do ponto de vista do capitalismo, para que ele pudesse prevalecer, nós não podemos esquecer que nós saímos da guerra, os países da Europa estão numa situação muito caótica e os Estados Unidos se desenvolve e tem, portanto, se transforma no país hegemônico do pós-guerra. Dentro do mundo ocidental, dentro do contexto do capitalismo. Então, os Estados Unidos, para poder manter a sua hegemonia e diante daquilo que ele considerava algumas ameaças que poderiam desestabilizar essa hegemonia, como foi o caso da Revolução Cubana e como era o caso de alguns governos de caráter democrático popular existentes naquele momento na América Latina, ele passa a ter uma conduta de apoiar
fortalecer e favorecer de diversas formas possíveis, inclusive com financiamento, com armas, com treinamento. Ele passa a financiar um processo de desestabilização na América do Sul. Então cai, por exemplo, o Brasil, mas caiu também o Uruguai, cai depois o Chile, cai a Argentina, a Bolívia vivia num processo de desestabilização absolutamente permanente. No caso do Peru, a mesma coisa, e, enfim, nós tivemos uma série de golpes que foram dados a partir de 67, mais precisamente, a partir de 64 para frente, tá certo? Isso até chegarmos à Argentina, que foi em 76. No caso do Brasil, a trama foi feita juntamente com Washington. O Magalhães Pinto, que era então governador de Minas. Isso que eu gostaria que você nos dissesse. Magalhães Pinto. Porque você falou das Forças Armadas do Brasil, falou dos Estados Unidos, mas nós sabemos também que existem informações de forças políticas, sim, forças empresariais que entraram na parte civil do golpe. Sim, sim. Além de Magalhães Pinto, quem mais você citaria? Esteja à vontade. Bom, Magalhães Pinto esteve com o governo estadunidense no final de 63, tá certo? No final de 63. Ali você já tem um golpe em andamento, toda uma trama sendo tecida. Da parte dos civis, que eu me recordo que não tiveram um posicionamento favorável em relação ao golpe da elite econômica, que foi exatamente a elite econômica e política do período, eu citaria o Midlin, o Gasparian e o Antônio Hermílio de Moraes. São os três que não tiveram um compromisso com o golpe em si, e nem com o processo da ditadura, tá certo? Porque muitos deles financiaram, inclusive, todo o aparato repressivo de tortura. É o caso do chamado Boeingsen, tá certo? Ligado à Ultragaz, entendeu? A Ultragaz, ela teve um papel importantíssimo, não só dentro do golpe, como na manutenção do aparato repressivo. No mais, todos os setores que hoje que pertencem àquilo que nós chamamos de Fiesp, por exemplo, das federações das indústrias, todos aqueles que estavam ligados ao latifúndio, todos esses apoiaram e articularam o golpe, além de suas representações políticas dentro do Congresso. Não à toa, Mazzilli declara vacância no dia 1º de abril com o presidente dentro do país, exatamente porque esse Congresso representava, em grande parte, a elite econômica conservadora e ultradireitista desse país. Tinha alguma força da mídia já naquele período? Bom, além desses setores, né, você tem a mídia privada, que teve um papel decisivo. Aliás, a mídia privada no país, ela sempre foi golpista. Isso vem lá de Getúlio Vargas, Ou seja, passando por tudo, ou seja, pelos outros momentos. Eu quero lembrar que nós tivemos, nesses últimos 62 anos, 2 golpes dados e mais 4 tentativas, considerando essa que está em curso neste momento no país. Se considerarmos que nós ficamos pelo menos 21 anos numa ditadura civil-militar, em 42 anos de regime democrático, nós tivemos 2 golpes e 4 tentativas de golpe, considerando essa que está sendo tramada nesse momento. Perfeitamente. Maura. Só para completar, sim, por gentileza, eu queria chamar a atenção sobre outras instituições que tiveram um papel, no mínimo, de omissas e coniventes. É o caso de todo o judiciário brasileiro, que foi omisso com a Constituição sendo rasgada, com atos de exceção sendo praticados, cortando qualquer possibilidade de direito
a defesa, nós éramos julgados por tribunais militares, eu fui para julgamento em tribunal militar, eu sou uma civil. E mais que isso, nós tivemos a presença da instituição Igreja Católica dando apoio naquele momento e tivemos também a OAB, que foi de uma omissão total. Perfeito, Maura. Nós trabalhamos em cima do tempo um pouquinho, estamos indo para o final do primeiro bloco do Comunidade na TV. Convidamos a você que continue conosco, porque já viremos aí com o segundo bloco dessa importante entrevista com Maura Gerbi, ativista social. Lembrando que já temos perguntas de telespectadores. Hoje vou ter que abrir mão, às vezes, das perguntas que já vieram formuladas, porque tem telespectadores participando, o que é muito importante. Daqui a pouco teremos algumas divulgações a fazer. Comunidade na TV volta em instantes. Obrigado.